É um pouquinho difícil pra mim, viu? Me perdi. Tranquilo. Vou me concentrar. Mas isso é tão íntimo. Muitas coisas boas que aconteceram na minha vida. Eu já tô com voz de choro. Besteira. Isso é vida. Eu acredito que liberdade e aprisionamento sejam experiências muito pessoais e palpáveis. Acho que liberdade é o poder ser dona de si e poder agir de acordo com seus próprios pensamentos e vontades, mas jamais passando por cima de alguém nem invadindo o espaço que seria de uma outra pessoa. Aprisionamento é ser privada e tolhida de ser quem se é. É não ter direito sobre si. Mesmo assim, acredito que as liberdades e aprisionamentos sejam muito particulares, porque muitas vezes a minha maior prisão sou eu mesma. Minha necessidade de controlar o incontrolável, minha crença infundada de que eu tenho que ser, fazer e estar em lugares que eu não tenho porque não temos que nada. A vida tem muitos, muitos caminhos, mas aparentemente é muito fácil esquecer disso. Eu, ao menos, esqueço com frequência. Colocar-se frequentemente em segundo plano também é se aprisionar. A mágoa e a dificuldade em deixar ir também. As inseguranças são prisões invisíveis que minam meu cotidiano e, para mim, a prisão acima das prisões é o medo. O medo real que se faz concreto ao meu redor, me deixando muitas vezes sem mobilidade. Acredito que essas sejam as prisões que mais pesam em mim, talvez mais até do que o machismo cotidiano, do que os abusos sofridos, os traumas, as dores, as pressões psicológicas, as confianças quebradas, talvez porque elas deem chance de as prisões impostas se instalarem. No entanto, a liberdade, bem como a felicidade, existe. Ela é a possibilidade de ir e vir. Ela precisa, acredito, de condições básicas de vida para que possamos ter o poder de escolha. A minha liberdade aparece quando eu posso ser eu, quando posso falar porque é isso que me ajuda, quando posso sorrir, abraçar e também silenciar se é isso que eu quero. É poder sentar e tomar meu café, é poder ter acesso ao que me acolhe, fortalece e me faz crescer. A arte. É poder dançar por dentro e por fora. É quando eu tenho apoio e posso voar. É quando o peso abandona o meu peito e parece que finalmente eu posso respirar. O ar transita. Que lindo! Eu sou Marisa Pinto da Nóbrega, sou paraibana, de uma família de 7 irmãos. Eu fui a segunda, e a segunda que eu acho que veio para modificar as coisas, principalmente em casa. Eu sou Judite Borba, sou procuradora de justiça, mas eu pretendo, daqui a algum tempo, bem próximo, me aposentar e recomeçar uma nova vida como consteladora, coach e também estou terminando o curso de contoterapia. Teta é assim, né, Teta, né? No presídio o pessoal me chama de Teta. Na favela onde eu moro o pessoal também me chama de Teta. Meu nome é Maria da Conceição Zacarias de Souza. E colocaram esse apelido de mim, Teta, até eu mesmo gosto, Teta. Porque já sofri tanto na minha vida e hoje eu estou aqui, né? Tenho meu emprego, tenho minha casa. Eu sou Fabrícia, eu tenho 27 anos, eu sou atriz, sou psicóloga, estou finalizando agora isso, graças a Deus. Sou mãe e o que eu gosto? Eu gosto de tanta coisa. Eu gosto de me descobrir todo dia, descobrir uma coisa nova, sou eu. Meu nome é Denise, eu sou servidora pública, mas na realidade eu faço outras coisas. Eu sou pesquisadora, participo, sou engajada, virei ativista depois das minhas pesquisas no cárcere. E hoje eu me descobri que na realidade sou 1001 coisas, né? Então, meu nome é Nathalie, eu sou do interior do Ceará. Porra, tá foda. Estranho. Tenho 24 anos, sou preta, descobri um dia desse. Sou sapatão e eu gosto de arte, gosto de teatro, gosto de judô, gosto de ir para cinema, gosto de ler. Meu nome é Carla e eu me descobri enquanto artista de várias formas assim e fui seguindo o coração.
Eu sou formada em fotografia e aí no final da minha faculdade eu descobri que eu não estava seguindo o que de fato era para eu seguir. E eu comecei a resgatar coisas da minha infância, que eu gostava muito de pintar e dizia que queria ser pintora e desenhista, essas coisas. E aí eu comecei a pintar novamente e isso foi se abrindo assim de uma forma muito incrível. E eu fui me estruturando nesse lugar e o mundo foi me colocando onde eu tinha que estar realmente. E aí, hoje eu sou tatuadora, trabalho com o sagrado feminino, também sou terapeuta holística. E aí eu junto tudo isso numa coisa só e tudo flui. Eu sou Geni, no momento eu trabalho com comércio, né? E gosto do comércio, né? De tudo que eu faço. E faço porque gosto, né? Sou uma pessoa, às vezes rígida, mas também maleável. Tenho quer dizer, 7 filhos. 4 que criei e 3 que eu tenho, né? Meu nome é Tereza Nogueira, sou delegada de polícia, cantora, compositora, mãe e mulher. Eu sou Nathalie, tenho 25 anos, sou profissional da educação física, educadora popular em saúde, sou atriz, tenho um filho e estou em um processo de construção ainda, na verdade, do que sou eu. Liberdade foi a minha vida, porque eu fiz o que quis, dentro de época de repressão, porque eu, sinceramente, eu não acreditava nos dois lados, sabe? E eu fiz o que me deu desde criança, eu fiz só o que eu tive vontade de fazer, sem atrito, sem luta, assim, que ofendesse o outro lado. A liberdade é uma coisa, a gente tem que zelar por ela. É uma coisa muito boa a liberdade. Até o ar da rua não é como o ar da cadeia, não. A cadeia é um ar preso, é aquela coisa que você não respira, não. Você vegeta dentro daquele lugar. Quando você sai pra rua, você parece que não sabe nem pisar no chão, nem atravessar uma rua. Por quê? Porque lá dentro é um lugar onde o filho chora e a mãe não vê. A liberdade é muito boa. Liberdade, para mim, eu vejo totalmente atrelada à questão de ligar a minha essência, de conexão com a minha essência. É muito seu, liberdade é muito... Mas é contagiante. Quando você se liberta, você quer que as pessoas se libertem também. A liberdade é você fazer e ser quem você sente vontade de ser de forma ilimitada. Sabe? Quando você está ajustado com sua verdade, com seu propósito, você reconhece seu talento, suas vontades e tudo mais, eu acredito muito nisso. Acho que liberdade, para mim, se cataloga muito na liberdade coletiva e na liberdade individual. Pensei na liberdade como cura inicialmente, né? Mas aí eu comecei a tentar assim, mas vamos lá, Fabrícia, seja mais específica. Como funciona a liberdade para você? E eu acho que liberdade é o poder ser quem eu sou. Mas quem eu sou, eu ainda não sei, ou talvez saiba, ou eu sou uma pessoa hoje, amanhã já não sou mais. E eu acho que a liberdade também está aí, sabe? Então a liberdade é poder ser quem eu sou, ser andar como eu quiser, com quem eu quiser, e ser respeitada por isso, sabe? Mas respeitada real, oficial, porque a gente sempre diz, fulano, eu te respeito, você é assim. Mas se você fizesse tal, não seria melhor? Então a gente respeita o outro à medida que a gente vai dizendo como o outro tem que fazer, sabe? Com a crítica, com um conselho. Então acho que a gente não sabe um pouco respeitar a liberdade de escolha do outro. Acho que não há liberdade enquanto houver dependência afetiva. Liberdade é uma busca constante, porque você sempre quer mais. E assim, a liberdade ela é um desejo, é um estado, é um direito.
Eu tenho vários momentos que eu me sinto livre, assim, mas teve uma vez que foi bem marcante pra mim, que foi uma coisa bem de farra mesmo, assim. Eu tava vivendo um momento em que eu queria fazer as coisas e não tinha companhia pra fazer, sabe? E eu, caramba, eu quero ir pra tal festa. Ai, não vou, amiga. Minha gente, vamos pra tal lugar? Não vou. Eu fiz, ai, quer saber? Eu vou começar a fazer as coisas só, porque eu vou deixar de fazer o que eu quero? Aí eu comecei a experienciar essa liberdade. Em uma dessas vezes, eu fui pra uma festinha, sozinha, bem maravilhosa. Essas coisas que eu vivi foram bem... E aí, quando foi no final dessa festinha, aí a galera que eu não conhecia, que eu conheci lá, fez, olha, vamos pra lá tomar um banho ali no açude, né? Que era um açude já bem conhecido, que a galera costumava tomar banho nu. Eu fiz, gente, eu vou pra um lugar no meio do mato com a galera que eu não conheço, tomar banho nua, vou. Aí eu fui, e foi bem maravilhoso, assim, a gente já foi tirando a roupa no meio do caminho e tomou banho todo mundo nu. E naquele momento isso foi uma experiência de liberdade muito grande, eu me senti muito livre, sabe? Talvez hoje não fizesse tanto sentido, mas naquele momento me despir foi, assim, sou livre, uau, né? Foi maravilhoso. Eu acho que o pensar já é uma liberdade, né? Já é um esboço da liberdade. Eu me senti livre desde o momento que eu disse, eu não quero mais essa vida. Ali eu me senti que eu estava libertada. Hoje eu sou liberta, eu não tenho medo de polícia, eu não tenho medo de nada. Quando você se sente livre? Quando, exatamente, eu assumo o que faço, sou livre para ter opções, sou livre para sentir e sou livre para fazer. Qualquer coisa. Isso é liberdade. Respeitando as normas democraticamente aceitas e respeitando também a liberdade do outro. Quando eu estou pintando, quando eu estou tatuando, quando eu estou conversando e trocando com outras mulheres, o meu trabalho inteiro, do início ao fim, do contato, de tudo, é essa conexão comigo mesma. E minha liberdade é isso, vou para onde eu quero, se eu quiser ir para uma festa eu vou, se eu quiser vir para aqui mesmo, se fosse na época do passado eu não podia vir, de jeito nenhum, não tinha nem lógica, como essa filha que eu tenho também, essa mais nova. Talvez se eu continuasse o relacionamento que eu tinha, a prisão que eu vivia com o pai dela, ela hoje não seria o que ela é, entendeu? Ela ia ser também, acho que igual a eu, né, talvez. E, para mim, eu estou bem e tudo que aconteceu na minha vida foi no tempinho de Deus. Deus fez tudo no tempo dele. Se sentir livre de verdade a gente nunca vai se sentir, porque tem a liberdade coletiva, que é impossível a gente fugir dela, que eu não posso negar, que eu me sinto constrangida, que eu me sinto presa dentro de casa, que eu preciso, enquanto mulher, por exemplo, ter um horário para ir e voltar, ter uma roupa para vestir para determinado lugar, ter toda uma estrutura para poder sair, precisa pagar Uber, precisa pagar táxi, precisa de ônibus, não vai rolar, porque de meia-noite vai sentar um cara do seu lado. Eu preciso saber e estar em todo momento elaborando, né? Quando aquele cara pode ser uma ameaça, quando ele não é uma ameaça, a forma como ele se comporta, a forma como ele olha, se eu tenho que atravessar a rua agora, se eu tenho que entrar em algum comércio, se eu saio no celular e eu me sinto com o celular pela rua e eu me sinto ameaçada, mas eu que comprei aquele celular, eu só posso usar celular dentro de casa. Então há um certo aprisionamento. Acho que a gente está sempre evoluindo, acho que a gente nunca a gente está. Acho que esse trânsito entre não saber quem é e se permitir descobrir quem é e o que pode ser, acho que é uma prova muito, muito legal de liberdade, apesar de também aprisionar. Porque de criança, assim, tipo 10 anos, eu resolvi que eu não ia casar, não. E eu achava estranho quando eu comecei, assim, a entender, ou tentar entender sexualidade, por que que a gente não tinha experiência sexual antes do casamento? Eu me perguntava, né? Lógico que eu não poderia verbalizar para ninguém. Porque aí eu pensava assim, eu vou casar com um cara que eu nunca vi, de noite vou me deitar com ele, sem saber nem como é, nem para onde vai. Eu acho errado, eu dizia, né? Mas tudo bem, a vida tocou. A minha irmã mais velha é 1 ano e 3 meses mais velha do que eu.
assim, ela seguiu todos os padrões da época. E eu não segui nenhum. O meu sagrado feminino acontece todos os dias quando eu estou na frente do papel e eu consigo me olhar naquele papel, eu consigo ver que aquilo ali está em branco e eu posso me pintar todos os dias. Meu sagrado é um resgate, é olhar para as minhas ervinhas, é poder me ressignificar todos os dias, olhar para o meu corpo, para as minhas subjetividades. No passado eu não sabia nem abraçar, porque no meu convívio de família e marido, a gente não podia transmitir carinho para filho e mãe para filho, e ficou aquela barreira. Até hoje eu tenho dificuldade de chegar para uma pessoa, abraçar, eu olho, vejo todo mundo se abraçando, eu acho bonito, mas eu tenho ainda existe uma barreira em mim que eu não sei. Chega um fim de ano, eu dou feliz ano novo, mas não tenho vontade, mas não tenho atitude, eu acho ainda, de abraçar um filho, abraçar. Sou uma mãe super carinhosa, mas não tem, essa barreira ainda existe dentro de mim. A primeira vez foi o quê? 2002 que eu caí. 2002. A primeira vez que eu caí, para mim estava tudo bem, tudo bom. Oxe, rolo de mulher lá, eu gosto de mulher. Rolo de mulher, eu disse, oxe, estou no paraíso. Passei um mês só, eu digo, oxe, o negócio é bom. Eu continuei fazendo coisa errada, eu voltei de novo. Aí, oxe, tá bom. Aí quando foi na terceira, meu velho, passei 1 ano e 8 meses lá dentro, trancada, arrumei logo um emprego para mim. Arrumei um emprego, fiquei trabalhando. Quando o meu avaral chegou, eu nem acreditei na minha liberdade. Porque todo mundo saía e eu ficava. Todo mundo saindo e eu ficava. Eu digo, os caras nem sabem, eu fazer de conta nem mais que eu tô presa, sabe? Vou fazer de conta que eu tô passando um tempo fora. Aí pronto, meu avaral chegou, a doutora Karina me ajudou, arrumei um emprego. E hoje eu tô de boa, não quero mais nunca vida errada. Eu percebo que eu sou movida a paixões através de gente. As pessoas me motivam a mudar com o tempo. Eu trabalho como oficial de justiça e minha experiência com cárcere foi justamente de ter interesse em trabalhar com pesquisas ligadas ao cárcere. Foi porque eu levava intimações para o Bom Pastor e para o Cotela. E na época eu estava me divorciando. E a coisa que eu mais amava era escutar o relato das histórias dela. Então, acho que é porque virginiana é uma merda, né? Eu me cobro muito. E, tipo, minha família é católica, sempre foi. E aí a religião também pesou muito, sabe? E eu acho que se eu não tivesse saído de Aracati, não sei. Talvez sim, né? Porque era mais forte que eu. Eu nunca tinha ficado com mulher. Porque eu vim ficar com mulher pela primeira vez quando eu tinha 18 anos, aqui em Recife. Mas se eu tivesse ficado lá, não sei porque... Eu sempre quis dar orgulho ao meu pai, minha mãe, minha família, né? Você sempre quer isso. E eu fazia isso de todas as maneiras. Por isso que depois, quando você para e você pensa... Depois eu acho que... Por isso que eu era metida em tudo do colégio. Fazia teatro, fazia música, esportes, todos, futsal, basquete, vivendo o dia no colégio. Meio que, não sei, para quando tivesse apresentação, minha mãe tá lá e me ver. Enfim, eu sempre quis, sei lá, eu não sei se isso é exemplo, mas eu queria que ele sentisse orgulho de mim. E aí, quando eu falo isso, parece que ser gay, tipo, vai dar vergonha, né? Mas porque eu fui criada assim. Inclusive, tipo, quando eu tive a minha primeira namorada, eu tava ali com ela, eu amava, mas ao mesmo tempo, quando eu tava sozinha, eu ficava me martirizando mesmo, de tipo, não, isso tá errado, eu vou pro inferno, porque foi isso que eu aprendi. E... Caralho, era foda. Tipo, eu vivia aquilo, queria, aí ao mesmo tempo eu ficava pensando, não, mas tá na Bíblia, Deus é amor, e isso que eu sinto é amor. E ficava nesse contraponto comigo mesmo, porque ninguém chegava pra falar, ninguém. É muito fácil a gente amar à distância, né?
É muito fácil. Eu amo você, mãe, eu quero você bem. Mãe, eu lhe respeito, mãe, me respeite. Mas quando a gente vai conviver com as pessoas que a gente diz que ama, né? E aí a gente começa a ter que lidar com as diferenças, ter que respeitar. E aí entra a questão da liberdade, entender que o que ela é, ou como ela escolhe viver, não é a minha maneira. Mas eu também não posso julgá-la, eu tenho que respeitar, entender, ok, mãe, é você, né? Eu acho que foi isso que mudou, assim, esse choque de diferença mesmo, sabe? Eu já estava vivendo há 5 anos, 6 anos sem ela, então quando eu voltei outra. E minha mãe também era outra, né? Então foi, nossa, tá tudo diferente. Aí foi quando eu resolvi, por que eu vou casar quando eu crescer? Não, eu vou trabalhar, eu vou estudar, porque eu preciso dar uma vida melhor para meu pai e minha mãe. E eu fiz. Agora foi duro, não foi fácil não, viu? Eu tirei leite das pedras, mas foi tão bom que hoje eu olho assim, eu moro só hoje, né? Não casei, mas tive um grande amor que me representa isso aqui, ó. Foi dele, 1972. Isso aqui. Essa camisa. Ele já está do outro lado e disse que me espera lá, eu acredito que sim. A senhora chegou a casar com ele? Não, casar não, mas ter vida sexual sim, né? Foi a primeira pessoa. Porque eu pensei assim, mas eu só vou ter eu dizia assim, se entregar, que era uma coisa, eu achava pesado, entregar não. Isso é uma coisa doce, como é que é entregar? Eu pensava assim, né? Quando fosse um que realmente eu amasse. E aconteceu, tive namorado, tudo, quando partia, não quero. Embora eu achasse que devesse ter ano do casamento, mas se eu não ia casar, né? Por que ter só por ter, não? Antes, eu não tinha liberdade, eu não tinha felicidade, eu não sabia o que era alegria, né? Criei esses meninos e, com o tempo, né, há 12, 13 anos para cá, é que eu tenho mais, sou livre, faço o que eu quero, faço o que eu gosto, né? Tenho comunicação com as pessoas, que eu não tinha, era privada disso. Eu tive 3 entradas dentro do presídio, mas quando eu tive uma ajuda, que hoje eu trabalho, né, no Tribunal de Justiça, sou servente gerais, trabalho na limpeza, mas tenho muita honra de mim próprio por ter saído daquela vida que eu vivia, porque a liberdade não tem dinheiro que compre, porque eu vou roubar aqui agora, pô. Se eu pegar um flagrante, eu vou para cadeia. Acabou minha liberdade naquele segundo ali, naquele minuto. Eu vou dizer, porra, eu tinha tanta da coisa sobre o roubo, mas eu nunca vi ladrão rico em cadeia. Se ele chegar rico, ele fica pobre. Termina sem nada. E a melhor coisa que tem é a liberdade. Hoje eu tenho honra de mim, minha família todas têm honra de mim. Todo mundo me abandonou dentro do presídio, mas eu perdoei todo mundo. Porque foi uma opção que eu quis, eu procurei, eu tinha que pagar pelos meus atos. Estava pensando, junto com outra, de fazer um livro, que é a ideia de que antigamente, e ainda em alguns momentos, as instituições de longa permanência para idosos, elas eram prisões. E o nome oficial dos abrigos é Instituição de Longa Permanência para Idosos, por causa do Estatuto do Idoso, mas é para ser um lar. Então, tirar essa conotação de prisão clínica. Eu já vivi uma forma de aprisionamento em uma relação, e aí se tornou uma coisa assim, bem prisão mesmo, porque eu não saía de casa, eu não abria a janela do meu quarto, né? Não abria a janela do meu quarto, porque eu não podia olhar para o mundo, entende? Então, eu só saía de casa se fosse acompanhada por esse namorado. Eu ia comprar minhas roupas com esse namorado. Eu não ia com a minha mãe, eu ia comprar com esse namorado. Então, acho que foi a primeira vez que eu vivi um aprisionamento sem perceber, claro, porque eu era muito nova.
E também por achar que era natural, assim, sabe? Porque as pessoas dizem que, enfim, a mulher, ela tem que se comportar, né? Então, quando chega numa relação, você acha que você tem que fazer tudo certinho. Eu namorava com um louco que eu tinha que dosar a loucura dele, né? Porque eu achava que eu amava ele e eu não queria perder aquele namorado, então eu deixei de viver por conta disso. Foram 4 anos de relação. Então, quando eu me dei conta que eu estava há não sei quanto tempo sem sair de casa, sem abrir a janela do meu quarto, sem estar com a minha família, assim, sabe? E eu também não conseguia sair desse espaço, assim, tipo, eu não conseguia sair, sabe, disso. Eu lembro até hoje que uma tia minha virou pra mim e falou assim, foi aí que me impactou. Fabrícia, você reconhece que fulano não te faz bem? Eu não tive como não pensar nessa pergunta. A gente pensa que não vai reproduzir, né, situações passadas assim em relação àquela. A gente olha para um cenário e diz assim, poxa, eu nunca vou fazer isso. Eu olhava muito para minha mãe e dizia, poxa mãe, por que você está nessa situação? Por que você insiste em estar nesse lugar? E eu questionava muito isso dela. Até um dia em que eu resolvi me casar, nós resolvemos casar. E apesar de forçar muito a barra assim para parecer que eu estava muito feliz, que eu estava no lugar que eu queria, eu estava realmente conquistando outros espaços assim, de me olhar e de começar a abrir espaço para poder criar, para poder ser quem eu sou, né? Ao mesmo tempo eu estava reproduzindo muitas coisas advindas desse cenário que eu não queria, sabe? Eu não queria olhar. E por muito pouco tempo, mas de forma muito intensa, assim, eu vivi muitas situações em que eu me coloquei em prisões, sabe? Prisão de ter que reproduzir algumas coisas e ter que agir, porque eu tinha que agir porque eu estava casada, sabe? Seguir a cartilha do casamento, de um casamento que é falido, na verdade, né? E isso vai nos colocando em lugares que não são confortáveis, que a gente tem que enfrentar, porque tem que enfrentar. E aí, quando a gente se dá conta que não tem que enfrentar, não, aí a gente vai abrindo um pouquinho a consciência, né? Ai, meu Deus. Achei. Aí, se tu puder dizer o que é... Assim, por que você escolheu? Eu escolhi essa boneca porque eu ganhei da minha irmã quando eu estava grávida e não estava aceitando a minha gravidez, inclusive. E para mim aquilo foi uma experiência muito ruim, receber aquilo naquele momento, sabe? Porque era uma prova cabal de que era exatamente assim como eu estava, era um espelho, um reflexo. E naquele momento tudo que eu não queria era me ver, era aceitar que eu estava gestante, por exemplo, que eu estava grávida, que havia um filho ali. Então a minha ideia era postergar o máximo possível e na hora de nascer a gente via como é que ia ser. E quando ela me deu essa boneca, a primeira coisa que eu fiz foi embalar e guardar bem longe de mim. Porque era uma imagem que eu me encontrava nela e que eu negava a mim mesma, né? E que posteriormente, quando eu me mudei novamente, que eu consegui fazer uma limpeza maior do que eu estava sentindo, do que eu tinha passado, foi o primeiro objeto que eu coloquei em cima da minha mesa, por me identificar hoje com essa mulher, com a negra, com a mãe, que para mim eram estereótipos dentro de mim, né? Eu não queria me considerar mãe porque dizem que mãe é desse jeito e eu não sou desse jeito. Não é possível ser mãe de outro jeito, então eu não sou mãe. Eu não sou negra porque dizem que negra é isso e aquilo outro, então eu não quero me identificar enquanto negra porque eu não sou exatamente assim. E que para mim hoje é um objeto que guarda muita, não diria superação, mas muito crescimento, muita identificação. Que o povo acha que a mulher é a reabilitação do homem, ele vai mudar. E eu, quando era mais nova, achava que eu tinha que ser uma santa, né? Que tinha que ajudar as pessoas a mudar.
Não vou ajudar essa pessoa a mudar. Vou provar o meu amor. E aí eu já reconheci que não era bom. E aí, nesse relacionamento, ele já chegou a me agredir, apontar... Gente, se eu tô viva hoje, Deus, obrigada, porque ele já apontou a arma, chegou a apontar a arma pra mim. Isso, inclusive, uma das vezes, numa brincadeira, a arma disparou, sabe? Foi, assim, uma coisa... Eu não tinha realmente noção do perigo que eu tava correndo com aquele cara, assim. Da vez que ele bateu na minha cara, eu fiquei... O que é isso? O que tá acontecendo comigo, sabe? Mas também só rolava uma ameaça, né? Por isso que eu também não conseguia sair. Né? Aí foi quando eu vim pra cá. Falei, mãe, ó, eu quero ir embora. Terminei o relacionamento e eu quero ir embora, eu quero sair daqui, eu preciso sair daqui. E aí eu vim pra Recife. Aí quando eu cheguei aqui, eu ainda vivi um pouco isso, porque ele me ligava, me ameaçava, enfim, eu tive que mudar meu número inúmeras vezes, assim, sabe? Mas aí eu comecei a entrar em contato com a liberdade. Com a liberdade de sair com as pessoas que eu queria sair, com os amigos, porque eu não podia ter amigos, né? Com a liberdade enfim, de fazer o que eu quisesse fazer, de sair, de comprar roupa, de bater perna. Uma coisa tão pequena que eu não vivia, sabe? Foi meu primeiro contato com a liberdade, foi assim, estou saindo dessa prisão. E foi quando eu comecei, aos pouquinhos, reconhecer que eu vivia um relacionamento extremamente violento e que hoje eu poderia não estar viva, né? Eu vivi 23 anos casada com o pai dos meus filhos, como falei para você, criei 4 filhos dele, mais 3 meus com ele. E depois veio a separação, há 13, 14 anos mais ou menos, a gente não deu mais certo e veio a separação. Depois da separação, eu tenho uma vida... depois desse tempo foi que eu vivi o que era a vida, né? Porque no tempo do meu casamento, eu não podia conversar nem com um amigo. Se uma pessoa parasse e conversasse 10 minutos, ele já vinha e dizia, está conversando demais. Tem o quê? Tem isso assim para fazer? Aí eu ficava, senão não tinha nem contato com o povo, até nem com família. Eu, às vezes passava 3, 4, 5 meses sem ver nem minhas irmãs, minha mãe. E era essa prisão que eu tinha. Eu me sentia muito presa. Com a separação, teve aquele sentimento muito forte, né? Senti muita dificuldade de me acostumar. Mas com o tempo, o passar do tempo foi me mostrando que aquilo ali tinha que acontecer, que era para poder eu conhecer o outro lado da vida, que aquilo não era a vida que eu tenha que viver era essa agora. Minha vontade hoje é poder não me comportar de maneira alguma para ninguém, me comportar do jeito que minha alma está pedindo. Meu pai tinha medo que a gente se perdesse, naquela época era isso, né? A minha irmã jamais se perderia, porque com 18, 19 anos ela casou logo, casou com um primo militar, aquela coisa toda, né? E eu só olhando, eu disse, mas que besteira, o que vai fazer? Eu pensava, né? Ela terminou, naquela época era pedagógico, professora primária. Não foi lecionar que ele não deixou. E eu nunca deixei que me derrubassem. Através de uma entrevista eu estou aqui. Que se não fosse através dessa entrevista, você não estava nem falando comigo, porque uma hora dessa eu estava muito doida. De crack, roubando, tirando onda. Uma entrevista. Chegou lá no Bom Pastor, eu era a chaveira do Bom Pastor. Eu era a chaveira. Aí ela perguntou que queria fazer uma entrevista. Aí a menina disse, eu quero nada, eu vou dizer minha vida a essa mulher. Ela vai me dar uma pedra de crack, ela vai me dar dinheiro para mandar para minha família. Aí eu olhei assim, eu digo, porra, porque eu sempre fui uma pessoa educada assim, de querer coisa boa para minha vida, só que não tinha uma chance, né? Aí eu vou, não quero nada, só quero me desabafar. Quero me desabafar porque a polícia, tudo ignorante lá dentro com as pessoas. Uma psicóloga a gente não podia chegar junto, entendeu? Não podia desabafar com ninguém. Aí eu fui, conversei com ela, chorei que só a porra. Ela disse, amanhã é sua audiência, Cissa. Vou trazer uma roupa para você, vou trazer pasta, vou trazer sabonete. Ali eu peguei o quê? Uma fortaleza, uma confiança naquela mulher. Aí eu disse, ela vai me ajudar. Aquela esperança que ela ia me ajudar. Aí eu saí da cadeia. Quando eu saí da cadeia,
Eu fui visitar minha companheira que ficou, me soltei e ela ficou. Ela roubou um liquidificador para ficar junto comigo. Na loja, roubou um liquidificador, já tinha tirado 10 anos de cadeia. Aí foi na loja, para não ficar sozinha, que sem eu ela estava perdida. Aí ela disse, eu vou apontar ela. Aí foi na loja, nas Casas Bahia, que eu me lembro até a loja, roubou um liquidificador e foi ficar. Eu digo, eu era chaveira, peguei até a corrente para danar nela. Rapaz, como é que tu faz um bagulho desse? Rapaz, eu vou te matar aqui, miserável. Como é que tu faz um negócio desse? Roubar uma porra de um liquidificador para vir para cá, eu querendo ir embora e tu querendo vir para cá fazer o que aqui? Aí o que foi que aconteceu? Eu saí, ela ficou. Eu saí, ela ficou. Trouxe um objeto que representa o momento que eu estou vivendo. Tive um pouco de dificuldade de pensar em um objeto especificamente. Trouxe essa jaspe vermelha. É uma pedra que simboliza a proteção. Eu ultimamente ando numa fase mais holística da minha vida. Tenho buscado, me identifico hoje com essa coisa da busca pessoal, de ser uma buscadora e encontrar coisas além das coisas materiais que a gente passa tanto tempo percorrendo, perseguindo. E eu acho que a jaspe vermelha me representa bem nesse instante, o retrato desse momento. Eu tô numa vibe meio desapego mesmo, de tudo, de tudo. E eu, meu Deus, vou levar um objeto, mas, tipo, eu tô cagando pra objeto, tá ligado? Aí eu trouxe um ser vivo, uma plantinha, um cacto. Quem me conhece sabe que eu amo cactos. E aí eu trouxe ele. Eu vejo assim, tipo, ele é tão frágil, e eu me vejo assim, que de alguma maneira ele quer se proteger. E aí os espinhos servem para isso. Mas ele também sempre floresce. E aí eu acho que eu tô florescendo também. Enfim, foi por causa disso que eu trouxe cacto. Ele representa muito para mim. E é um ser vivo, não é um objeto. Esse objeto eu trouxe de uma forma muito... traz alguns desafios olhar para ele. No sentido de que é uma moldura em que eu coloquei um presente para uma pessoa, meu ex-marido. E essa moldura voltou para mim com um desenho. Ela me simboliza porque hoje eu consigo olhar para ela sem nada dentro. E aí eu consigo colocar dentro dela qualquer imagem que for. Porque apesar de ser um lugar onde a gente aprisiona algo, a gente também destaca algo. E hoje eu estou me dando a oportunidade de colocar qualquer coisa aqui dentro. E eu trouxe uma fotografia, que é uma fotografia que está eu, minha mãe, minha filha e minha avó, porque isso me representa, né? Da onde eu vim, quer que eu mostre? Eu acho que tá aqui. Aqui. Pode falar um pouquinho desse dia? Um pouquinho. Desse dia, eu acho que foi o quê? Antônia tinha uns 5 meses, não lembro muito bem. E a gente foi para um chá de fralda de um filho do meu primo, né? E eu tava vivendo um momento bem... assim mesmo, né? Assim, eu tinha mudado de cidade, eu morava aqui, voltei para minha cidade natal para ser mãe, coisa que eu nunca quis voltar, eu nunca quis assim ser mãe dessa maneira, e eu estava vivendo apenas para isso. Então, eu estava muito mergulhada nesse universo de ser mãe e de voltar a morar com a minha mãe. Eu estava sendo mãe e morando com a minha mãe. E morando com a minha avó, e morando com a minha irmã, e morando com todo mundo. E aí foi uma aproximação, uma reaproximação da gente, assim, sabe? Não muito fácil, mas importante. Foi isso aqui, essa época. Isso aqui é muito valioso para mim. Isso aqui, é tudo na minha vida, isso aqui. Isso aqui eu fiz no Bom Pastor, esse filme, esse documentário. E fiz também um Olhar contra o Crack, eu fiz, porque eu fui usuária do crack também. Aí fiz um Olhar contra o Crack.
Esse aqui foi uma emoção para mim, juiz e desembargador, estava tudo lá, os doutores, e eu lá, fui chamada, um monte de gente, mais de 1000 pessoas, e fui homenageada, ganhei essa placa. E aí naquela hora eu chorei, pô. Eu chorei por ter sido homenageada. E eu sou uma guerreira. Eu olho para mim hoje, eu sou uma guerreira, eu mesmo tenho orgulho de mim próprio. Trouxe essa lembrança aqui, que eu não gosto de guardar lembranças ruins, eu gosto de guardar lembranças boas. Eu trouxe essa foto desse neto. E essa foto me representa? Representa porque eu pensava que ia morrer e não ia ver o neto. Neto legítimo, né? Eu tenho. E como é teu neto? Ah, ele é alegre, apegado a mim, né? A gente se curte bem. A gente se abraça, né? É com ele que eu tô aprendendo a abraçar, né? Eu não sabia. Aí ele abraça muito e é muito carinhoso. Gosta muito de dizer no meu ouvido que me ama, né? Vovó, eu te amo. E tô feliz por isso. Se fosse um objeto, meu mapa astral, minha carta astral, né? Para mim, eu me entendo como se todos nós tivéssemos um mapa e muitas vezes a gente se desconecta do mapa. Que hoje eu posso me perder, mas eu tenho meus mapas e minhas bússolas. Acho que a gravidez me mostrou muito isso, de que há uma solidão. Acho que a mãe, a Nathalie pós-maternidade, é uma Nathalie que julga menos. Que várias vezes eu escuto, Nathalie, o importante é que tu vai ter ele para sempre na tua vida. Muito pelo contrário. Desde que ele saiu de mim, é que cada dia eu tenho menos ele perto de mim. Porque eu também não quero uma pessoa que seja para me acompanhar, né? Ele precisa ter autonomia, ele precisa ter a liberdade dele de escolher. Eu engravidei no momento em que eu estava no último período do meu curso e com muitos planos, né? Eu tinha 24 anos. O último período do curso, queria iniciar outro curso e tal. Estava envolvida com o pai dela, mas não era um relacionamento sério. E aí eu descobri que estava grávida. Ao mesmo tempo que descobri que aquela relação não ia, né? E caramba! E o que é interessante é que eu engravidei em fevereiro de 2015. Dezembro de 2014, eu tive uma conversa, acho que foi dezembro ou novembro, uma conversa muito séria com a minha mãe, de me posicionar mesmo, porque eu sou bissexual. E aí a minha mãe sempre ficava jogando, você fica com mulheres, mas ela jogava e não aguentava a resposta. Aí nesse dia eu fui e falei, olha mãe, eu fico com mulheres, mas eu não disse a ela que eu era bi. E aí 3 meses depois, 4 meses depois, mãe, eu tô grávida. Então, foi uma coisa meio que, o que minha mãe vai pensar? Ela achou até que teve a cura gay. E aí, nessa loucura de me descobrir grávida e pensar na minha vida, bate aquela coisa, e aí, tira, não tira, tira, não tira. Mas eu já sabia que eu queria ser mãe, só não queria ser mãe naquele momento, né? E eu fiz, não vou tirar não, eu vou encarar o que vier. Para mim, o maior paradoxo, assim, da minha felicidade e infelicidade foi o nascimento do meu filho, né? Quando ele nasceu, eu não queria nem olhar para a cara dele, né? Havia uma negação em mim, apesar da sociedade dizer, é o momento mais feliz da mulher, aquele momento. E para mim, eu olhei para a cara dele e falei, ok, beleza, quando é que eu vou sair daqui dessa sala que eu tô morrendo de frio? Então, é um momento que para qualquer sociedade deveria ser um momento feliz e que para mim, internamente, com os conceitos que eu criei, com os preconceitos que me foram passados, com a idealização de uma maternidade, não era exatamente um momento feliz. Descobri que eu estava um pouco em depressão, né, assim,
e comecei a me trabalhar, fazer terapia e tal. Aí surgiu a oportunidade de voltar para Recife. Mas, olha, a Antônia fazia 4 meses, eu ficava, ai, graças a Deus, 4 meses. Eu estava em depressão, gente, eu tô ótima. 5 meses, não, eu acho que tá acabando agora, esse negócio essa tristeza tá indo embora agora. 6 meses, eu ainda tô triste. Então, eu não sei quando, de fato, esse negócio acabou, assim, sabe? Às vezes eu olhava para ela, teve uma época que eu olhava para ela e eu tinha tanta vontade de chorar, assim, sabe? Eu não queria dar banho, eu não queria cuidar, sabe? Mas eu ficava naquele negócio de, é minha filha, né? Eu preciso amar esse ser humano. E aí eu ficava me trabalhando, eu rezava muito, ficava me trabalhando. Eu não posso deixar de dar banho na minha filha. E eu não abria isso pra ninguém, né? Eu tinha muito medo, ao mesmo tempo eu tinha muito medo que tirassem ela de mim, sabe? Eu vivi esse medo por muito tempo. Tinha medo de que qualquer pessoa, o pai, o taxista, qualquer pessoa tomasse minha filha de mim. E aí, aos poucos, com o tempo, eu fui percebendo que estava ficando mais leve, assim, sabe? Eu estava me adaptando a essa nova rotina de acordar no horário dela, de ter que dar não sei quantos remédios que ela ficou doente quando era bebê por dia. Tinha que dar banho, tinha que amamentar, tinha que fazer a comida depois, tinha que fazer tanta coisa que eu não sabia fazer, sabe? E eu ficava, eu tô ficando doida e eu esquecia de fazer as coisas, esqueço até hoje. Mas depois de 1 ano, eu olho hoje para ela e que hoje ela tá com 2 anos, né? Depois de 1 ano eu comecei a olhar para ela e ver que eu estava me adaptando a essa nova realidade. Eu não sabia o que era violência psicológica. E isso para mim foi um fator muito louco, porque quando começou isso na época de um relacionamento, era uma quebra de uma porta, uma quebra de uma janela, uma quebra disso, aquilo, outro. E uma grande amiga foi na minha casa estudar, isso depois eu já tinha me divorciado, já tinha passado um tempo. E ela olhar para mim e perguntar, ela era policial, então eu achei interessante a pergunta dela. Eu estava estudando, ansiosa para passar numa seleção de mestrado e tal, e ela perguntou, Denise, mas ele nunca te bateu? Aí eu ter olhado para ela e disse, não, tu é louca, nunca me bateu. Eu nunca sofri violência, não. Eu disse, peraí, a porta está quebrada, a janela está quebrada, isso da tua casa está quebrado. Como é que você diz? Isso é violência psicológica. A Lei Maria da Penha é feita para mulheres, tá entendendo? Para você, tem lá, vamos ler o que é violência psicológica. E eu fui entender o que era violência psicológica através disso. E em detalhe, eu não queria contar para ninguém sobre a porta quebrada, a janela quebrada. Eu comecei a entrar na minha prisão de, sim, aparentar que as coisas estão bem. Então, para todo mundo, tá ótimo. Não, tá maravilhoso. Tá tudo... E desmoronando. E os objetos, na realidade, eram um pouco o que estava dentro de mim, né? Eu nasci com uma deficiência de absorção de vitamina A, que afetou a pele e a vista. Isso te afeta no teu dia a dia de alguma forma? Olha, já afetou muito. Mas atualmente é basicamente essa questão de ter que ter um cuidado mais especial, né? Por causa de cremes, por causa de tá sempre remédio no olho, colírio, alguma coisa assim, tá sempre... Né? No iniciozinho da minha vida, eu acho que afetou muito, porque inclusive ninguém sabia o que era. Mas essa parte, até mesmo é humano, não me lembro muito. E na adolescência, afetou muito, porque eu tinha que... a questão da vaidade versus a questão da pele. Né? E é algo que aparenta eu ser um pouco... ser mais velha do que eu efetivamente sou. Eu tenho 54 anos e devem achar que eu sou mais velha do que a idade que eu tenho. E isso na adolescência se afetou muito. Hoje, de certa forma, fica mais fácil. Nesse momento, na minha vida, muita coisa tem florido. Eu não tenho conseguido olhar para prisões.
Eu acho que é o momento de cada pessoa, né? E eu digo isso de forma muito verdadeira, não é chegando aqui, minha vida é maravilhosa, não é isso, a gente tem prisões. Prisão é um boleto que a gente tem que pagar no início do mês. Né? Prisão é você ter que... são os compromissos também que a gente arca, a nível energético também, às vezes. São alguns tipos de relacionamento, né? Pode ser muito forte o que eu vou falar aqui agora, mas assim, uma prisão muito, muito grande para mim ainda é minha família. Apesar de eu não morar mais com meus pais, ainda há um compromisso que é um compromisso pesado, assim, digamos, de ter que encontrar nesse lugar, nesse recinto, obrigações que eu acho que não me cabem mais. Teve uma vez que eu fui no shopping de Petrolina e aí, na hora que eu fui dobrar numa esquina, eu dei de cara com ele, assim, mas foi uma coisa meio que... Sabe, minha prima tava comigo, até ficou esperando alguma coisa minha, eu fiz, não. Aí depois caiu a ficha, cara, que eu fiz, né? Que eu fiquei tanto tempo com uma pessoa que não tem nada a ver comigo e nunca mais eu vi essa pessoa na minha vida. Só essa passagem, assim, sabe? Se tu pudesse, assim, falar alguma coisa pra ele, o que é que tu falaria? Ai, não consigo. Não consigo. Não falaria nada. Só se fosse pra xingar. Não falaria nada. Por muito tempo eu achei que a gente se culpa, né? A gente sempre se culpa das coisas que a gente vive, assim, tipo, dos aprisionamentos, dos abusos e tal. Mas eu acho que existe um limite, sabe? Tipo, não quero trabalhar esse perdão agora. Eu quero bem longe da minha vida e tal. Não falaria nada. Só se fosse uma coisa assim, que você não faça mais isso com outras mulheres, né? Não faça mais isso com outras mulheres. No momento em que eu disse, eu vou pensar em mim, tudo mudou. Bastou eu dizer, eu vou pensar em mim e agir assim, tudo mudou. Para mim, o casamento era a base de tudo. Eu não podia, de maneira nenhuma, acabar aquele casamento. O pai dos meninos era muito assim mulherengo, aperreava muito com mulheres fora. De vez em quando era uma atacada e eu sempre contornando. Aquele foi cansando, né? A vida foi cansando. Eu pensava muito também nos meus enteados, porque não tinha mãe. E se eu desistisse daquele relacionamento, eles iam sofrer, porque eu não podia com 7 filhos, eu podia com 3, que eram os meus, né? Aí quando aprontou, eu disse, agora vai ser agora. Eu tenho que ter uma atitude na minha vida, né? Quando eu pensei o que me aprisiona, sem dúvida nenhuma é o medo. Esse medo que a gente não sabe de onde vem às vezes, né? E impossibilita a nossa caminhada. Eu não sei o que é aprisionamento, não. Eu nunca tive nenhum aprisionamento assim, nada. Sinceramente, nada. Nem mágoa, nem nada eu não guardei. Eu acho assim até difícil dizer o que é realmente, sinceramente. Porque eu nunca me senti presa a nada. Inclusive eu vou dizer, numa violência que foi tida para comigo, um estupro. Talvez tenha sido isso um aprisionamento, que eu fiz psicoterapia 17 anos para conseguir a liberdade total, sabe? Mas não fiquei com raiva do mundo, não fiquei assim. Infelizmente aconteceu, infelizmente, porque eu não tive como me defender, de jeito nenhum. A prisão eu não gosto. A prisão, por isso que eu deixei a vida errada. Eu não gosto de estar presa, não. Eu acho que eu tenho aquele negócio, fobia, porque eu não me sinto bem presa. Até dentro de uma casa hoje. Se eu ficar presa dentro de um elevador, eu já não gosto. Eu gosto mais de andar na escada lá onde eu trabalho, na escada. Porque quando aquele elevador fecha, me relembra muita coisa do presídio quando fechava a porta lá, aquela grade. Bah! Aquela zoadinha pra mim, Deus me livre. Já escutou uma zoada daquela? Bah! Olha, prisão para mim hoje é um conceito tão amplo, né?
Não é só aquela caixa que a gente entra e fica dentro dela, não é só aquela cela que eu tenho lá no interior da delegacia, não é só aquilo que é prisão. Quando eu respondi para você, eu respondi que eu descobri o que era aprisionamento quando, na verdade, eu me senti pela primeira vez livre, né? Eu tinha 12 anos, eu tinha uma vida muito certinha, tudo no lugar, estava tudo perfeito e eu achava que aquilo era perfeito. Até que meus pais se separaram e foi um momento muito difícil para a família e tal. Foi aquele momento em que eu achei que o chão tinha sumido, né? Foi o momento do recomeço. Então, o momento do recomeço foi quando eu pude olhar para trás e ver que aquilo tudo era uma ilusão, que a gente vivia dentro de um castelo, eu estava presa naquele castelo. Uma fase da minha vida que eu dei um salto, acho que um salto quântico, né? Eu deixei de ser menina, que ainda era muito criança, com 12 anos, ainda muito imatura, e já caí no mercado de trabalho, fui explorada, fui explorada no trabalho, pegava 2 ônibus, morava em Paulista, pegava 2 ônibus para ir para o Marketplace de Piedade, atravessava toda a cidade, assim, e era uma menina, não conhecia nada aqui, tinha vindo do sertão. Então, a gente chegou aqui em Abreu e Lima, com uma na frente e outra atrás, uma casa caindo dos pedaços, a gente já não tinha mais os bens materiais que a gente tinha no sertão, em Petrolina, e que, na verdade, nos aprisionavam, né? E aqui, sem nada disso, eu experimentei o primeiro gostinho da liberdade. Então, prisão, para mim, é isso. Prisão não é só quando você está dentro de uma cela, quando você está dentro de uma caixa. Prisão, a pior prisão que existe é essa que aprisiona você. Eu pensei que fosse uma sensação de morte, mas não. Porque muitas vezes a morte, ela é atrelada à questão de se tornar livre, né? Muitas pessoas imaginam que a morte... E às vezes a gente pensa justamente isso, né? A gente é criado nas redomas religiosas e às vezes atrelam essa questão. Mas o aprisionamento é muito mais perverso. O aprisionamento, no meu entendimento, é você ser enterrado vivo. E minha prisão é essa, porque ainda trabalho, né? Eu trabalho muito. Eu trabalho de domingo a domingo. Aí eu queria que já tivesse tudo organizado, porque eu ia, assim, passar dias fora, procurar mais parente, não ter aquele compromisso de todos os dias para o trabalho, como eu tive, que eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu já estou nenhuma novinha, né? Posso ir, né? E não aproveitar esse desejo que eu tenho. Eu tenho vontade de trabalhar mesmo, né? Folgar mais. Eu acho que você só percebe que esteve presa depois que você se liberta. Eu me sinto cada vez mais livre. Não posso dizer a você que já cheguei naquele estado de me sentir plenamente livre. Eu não sei se é possível nesse plano que a gente vive experienciar isso. Não sei. Mas eu já me sinto tão melhor, tão mais inteira, assim. Posso dançar agora? Meu nome é Lara, sou filha de Da Torres, atriz aqui de Pernambuco, tá, meu bem? Eu gosto de escutar música, deixa eu ver... e ver série, filme e só. Eu acho que prisão é reprimir as pessoas, dizer o que elas podem ou não podem fazer. E liberdade existe? Claro. Claro, o que é liberdade? Pra mim, liberdade é você fazer as coisas que você gosta. Tipo, voar. Tu voa muito. Como? Me ensina. Nos sonhos. Voando nos sonhos. E como é o sonho? Me conta. O sonho é uma forma de a gente pensar da vida o que a gente quer.
Então acho que eu posso lá também, né? Pode. Qualquer coisa você vai me mostrar como é. Uhum. Então, quando é que tu se sente livre? Quando eu começo a cantar. Tem alguma chance de tu cantar agora? Não. Tem que preparar minha voz. Mas tem alguma chance de tu dizer qual música que tu gosta? Uma música especial, assim, que tu acha que significa muito pra você? Aquela música da Elis Regina, Nossos Filhos. Por que essa? Porque eu sinto tudo que ela fala quando ela começa a cantar. Tu quer ser cantora? Tu é feliz, Lara? Muito, muito mesmo. O que é que tu poderia dizer para as pessoas que de repente não estão se sentindo muito felizes? Serem elas mesmas e acreditar no seu potencial. Tá bom. Obrigada. Nada.